Olá, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar a sessão. Ainda faltam 2 participantes, então, que vão apresentar trabalho, o Jeff, e aí, se eles entrarem, eles ficam por último na apresentação. Ou, se eles entrarem a tempo da vez deles, a gente vai seguindo a ordem de apresentação conforme foi enviada para todos no folder da programação. Então, o primeiro será o Bruno, segundo sou eu, terceiro o Jefferson, quarto o Pericles, quinto a Tamires, Milena e o Fred. E aí, antes de iniciar, eu vou ler aqui a carta, o termo de uso de imagem e voz, que todo mundo recebeu, tantos receberam. Então, a carta, o termo diz o seguinte: as sessões coordenadas dos grupos de trabalho do Encontro Clio Psique, que estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e posteriormente publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ. Declaro estar ciente, autorizo, a título gratuito, utilizar a minha imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeo, foto e voz capturadas no evento. Os materiais poderão ser veiculados em qualquer época, sem prévio aviso, em qualquer tipo de mídia eletrônica vinculada ao Clio Psique, como sites, página em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentre outros. Também declara que essas imagens não violam os direitos de imagem e de privacidade do cedente e que tenho ciência de que este material constituído por imagens e sons pertence exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio Psique do Instituto de Psicologia da UERJ, Rio de Janeiro, 5 e 6 de novembro de 2020. Então, todo mundo ciente do termo de uso de imagem e voz, a gente pode iniciar a apresentação de trabalhos. E aí, a apresentação terá 10 minutos e, posteriormente, depois que todos apresentarem, a gente inicia os debates. Então, pessoal, podem apresentar, a gente vai iniciar as apresentações. Assim que faltar 2 minutos para encerrar a apresentação, eu aviso. Tudo bem? Então, a gente inicia com o Bruno. Boa tarde, gente. Eu não sei como é que vocês pensaram em fazer. Vocês estão pensando em ler o resumo e depois comentar? Ou eu faço um comentário geral sobre o trabalho? Gervásio, como que é? Eu entendi, de acordo com a organização do evento, né, eu entendi que a gente realiza uma apresentação sobre o nosso trabalho em 10 minutos e aí, posteriormente, a gente debate sobre isso. Aí o debate fica para o final. E aí a forma de apresentação fica a critério do autor do trabalho. Então, se você quiser projetar slide ou se você quiser só falar, enfim, fica a seu critério. Tá. Eu sou meio noob para apresentação online, assim, então estou um pouco perdido. Tá? Bom, gente, o meu trabalho ele é de cunho teórico, né? E com um autor que geralmente não é muito trabalhado, muito estudado dentro da psicologia, que é o Pierre Bourdieu, um sociólogo francês que faleceu em 2003, se não me engano, ou 2004. Por que trabalhar, né, com esse autor dentro da psicologia? E eu acho que foi algo que eu pensei bastante, até porque eu havia feito ciências sociais antes da psicologia, e fiquei meio na dúvida em que programa trabalhar com ele. Mas a ideia de trabalhar com Bourdieu é justamente para entender que a obra dele ela abrange enfim, uma gama de temas muito grande, que vai muito além da sociologia, da filosofia, etc. Então, a primeira ideia era pegar o trabalho do Bourdieu e relacionar com a psicanálise. Foi o primeiro passo desse trabalho. No qual eu entendia que havia ali uma relação, principalmente nas últimas obras do Bourdieu,
com a psicanálise. Só que ele nunca deixou isso muito claro. Então, eu por bem, assim, né, para que não entrasse numa armadilha muito grande de tentar relacionar um autor que não falou diretamente sobre a psicanálise, eu peguei alguns conceitos-chave dele, que são pouco trabalhados, que tem poucos escritos dele, né, ele escreveu mais no final da vida, no final da carreira, e comecei a mapeá-los na ideia de tentar entender como que o Bourdieu pode contribuir para o conhecimento da psicologia, né, para uma epistemologia da psicologia. E cheguei até um conceito que é bem pouco abordado por ele, mas que eu acho que deve nos interessar enquanto psicólogos, enquanto pessoas que estudam epistemologia, da psicanálise, história da psicologia. Eu vou dar uma lida no resumo, pode ser, gente? Se vocês não se importarem, e tento não estender muito essa lida, porque é um pouco maçante, né? Então, o nome do resumo é Investigação acerca da constituição do agente enquanto sujeito, a Elúsio na obra de Pierre Bourdieu. Escrevi ali, ó. Obstante a noção de agente como mero reprodutor das consciências cognoscentes, produzidas pelo mundo social, Bourdieu concede abertura ao diálogo entre as fundações objetivas e subjetivas que compõem a inserção do indivíduo, repensado em sujeito, nas questões simbólicas e idiosincráticas de cada campo social. A partir do esforço de compreender os sistemas perceptivos de constituição do hábitos, aborda uma grande quantidade de conceitos que visa dar conta da manifestação de desejo por reconhecimento dos agentes, enquanto dominantes e dominados, submetidos ao capital simbólico e mantidos pela violência compartilhada de procura por obtenção do mesmo. Ao passo que avança na compreensão dos mecanismos envolvidos na introjeção das predisposições sociais, Bourdieu elabora uma teoria que procura compreender a relação dos indivíduos dentro de microcosmos que, apesar de terem seus princípios próprios de funcionamento, possuem premissas comuns pré-existentes à inserção de participação do agente. No entanto, não se pode afirmar que os indivíduos são meros reprodutores do contexto social, uma vez que o desejo de participar do jogo, né, esse jogo social de cada campo, não se apresenta como mero fator da vontade individual, mas de relação com a história objetificada do meio, responsável por imputar, por via da violência simbólica, o desejo constante por reconhecimento. Quando um agente se insere em um campo, as regras, o capital e os objetivos compartilhados já se encontram existentes na sua estrutura. Bourdieu afirma que essa dimensão do investimento passa pela via do inconsciente, o qual define como um esquecimento da história, em que a dimensão simbólica se constitui através da falha de reprodução de uma memória determinante da historicidade. Acho que esse é o ponto central, só fazendo um comentário, esse é o ponto central da pesquisa, né? É tentar entender o que o Bourdieu chamou de inconsciente, até mesmo porque isso representa uma quebra, né, uma cisão muito grande com os clássicos da sociologia, Marx, Weber e Durkheim, né, que pensavam mais o indivíduo, né, o sujeito, como um fruto da estrutura, né, como alguém que reproduz a estrutura social. O Bourdieu ele vai dizer que existe essa reprodução da estrutura social, mas não acontece geralmente no macrocosmo, né. Para o Marx mesmo, todas as relações estavam pautadas na relação econômica, né, entre o proletário, né, entre a relação que esses indivíduos têm com os meios de produção. O Bourdieu ele vai dizer, geralmente essas relações de dominação, de reconhecimento, elas se dão muito mais na microesfera, né, então diferentes campos sociais vão ter capitais simbólicos diferentes. Um exemplo disso, né, acho que para ficar mais próximo, assim, é ele dizendo, se você, por exemplo, tiver uma bolsa, né, bolsa mesmo, de guardar coisa, muito cara, né, de uma marca dessas, muito cara, talvez aquilo represente um tipo de capital em um determinado espaço, como, por exemplo, um evento de moda, por exemplo, mas ele não tem a mesma função de representar esse capital em outros espaços, né? Se você chegar na universidade com uma bolsa dessa, num determinado
grupo qualquer, ele não deve ter, esse objeto não deve ter a mesma função de angariar capital. Isso serve não só para objetos, né, para materiais, etc., mas isso serve para conhecimentos também, né? Então, dependendo do que você tiver, assim, para compartilhar, aquilo pode ser visto como um capital simbólico em alguns campos, em outros não, né? O exemplo clássico é aquele, né? Dentro de uma sala de aula, geralmente quem detém maior capital é o professor, mesmo que os alunos tenham mais dinheiro que ele, por exemplo, né? Então, o capital para o Bourdieu ele é mais amplo do que propriamente o capital econômico. Tá? Onde que eu parei aqui? Tá. Há, portanto, algo de não perceptível nas relações pré-estabelecidas por esses espaços sociais. Os agentes, por conseguinte, passam a reproduzir uma lógica de competição dentro de um jogo que dispõe de recursos desiguais, os capitais, mas que tem como possibilidade a ascensão em seu interior através do aumento de reconhecimento. Os agentes investem nas coisas a fazer, no que há de prático, né? Diante da concorrência pela acumulação de capital simbólico sob diversas formas. À vista disso, o jogo não se estrutura como mera disposição de papéis. Segundo Bourdieu, existe uma relação entre a estrutura das esperanças, ou das expectativas constitutivas de um hábito, e a estrutura das possibilidades constitutivas de um espaço social. As 2 minutos, Bruno. Nossa, já? É. As probabilidades se tornam determinantes para o agente dotado do sentido do jogo. O presente trabalho visa compreender o que motiva o agente a se envolver a investir no jogo social, nessa disputa, nessa busca por reconhecimento, como disse o Bourdieu. Para tentar dar conta dessa questão, o Bourdieu introduz em seus últimos escritos o conceito de ilúsio, e é isso que eu vou trabalhar, né, que eu estou trabalhando. A partir dessa discussão, nos deparamos com um problema, previsto pelo próprio sociólogo, da possibilidade de uma primeira forma de ilúsio, a ilúsio originária. A gênese dessa primeira forma é o universo familiar, onde jogos sociais se apresentam como mais sensíveis a um campo com características específicas. A criança, então, nesse ambiente familiar, é um ser condenado a ser definido em sua verdade pela percepção dos outros. E os agentes não nascem como seres moldados para determinados interesses, uma vez que a memória genética não é o determinante do comportamento em uma cultura específica, pois são as pulsões que obtêm a primazia da conformação das ações e das condutas, e dependem dos arranjos dos campos sociais. O último parágrafo aqui é somente por uma série de transações insensíveis, de compromissos semiconscientes, operações psicológicas, como projeção, identificação, transferência, sublimação, e aí ele está flertando com a psicanálise, socialmente encorajadas, que tais disposições da infância se tornam disposições específicas dos campos. Elas começam desde cedo, em razão de que o trabalho de socialização das pulsões apoia-se numa transação permanente na qual a criança admite renúncias e sacrifícios em troca de provas de reconhecimento. A questão colocada é de que essa troca não passa pelas vias tradicionais da cognoscência. E eu acho que a gente pode falar por vias tradicionais da consciência até, uma vez que é mais carregada de afetividade. O fato, o ambiente familiar, exerce o papel de impor um conjunto de vereditos, positivos e negativos para a criança, vereditos aqui representados na figura do pai. Acho que precisaria avançar um pouco para falar dessa figura do pai, mas está muito próxima da questão da imagem do pai na psicanálise, né? O nome do pai. É o conjunto de censuras silenciosas impostas como ordem moral, como poderoso efeito de coerção, por estarem sobrecarregadas de desejo, aqui falando muito do superego na psicanálise, e graças ao recalque, enfurnados no que há de mais profundo no corpo, sob a forma de culpabilidade e de fobias. O princípio do interesse no jogo, a iluso, se inicia nessa relação dóxica de pertencimento a um campo, que se funda pela violência do afeto e molda as disposições futuras para ajustamento aos campos. O resumo eu acho que eu fiz mais numa forma de problematização, assim, tentando mostrar, né, qual o problema que está sendo trabalhado nessa obra do Bourdieu, e nas possíveis relações, não só com a história da psicologia, mas com a psicanálise, com alguns conceitos psicanalíticos, né. A ideia é justamente fazer esse mapeamento, né. Aqui não pretendo avançar muito mais que isso, mas fazer, a partir da própria fala do Bourdieu,
mostrar em que pontos assim ele se aproxima da psicanálise e em que pontos é interessante que a gente, enquanto psicólogos, pessoas interessadas pela psicologia, pela psicanálise, etc., o quanto a gente pode se beneficiar de ler um autor como Bourdieu, né? Bom, acho melhor eu depois deixar para as perguntas no final, para falar mais um pouco, tá bem? Acho que é isso, Gervásio, tá bom por aqui? Beleza. Tá, já. Maravilha. Obrigado. Bom, meu nome é Gervásio, eu sou doutorando em psicologia na UFRJ. Hoje eu vou apresentar um trabalho aqui sobre o Dante Moreira Leite, né? E aí o título do meu trabalho é Psicologia Crítica, as contribuições de Dante Moreira Leite. O que eu estou buscando com esse trabalho, né? Estou buscando realizar um resgate do Dante Moreira Leite e especificamente da sua obra O Caráter Nacional Brasileiro, História de uma Ideologia. Foi um livro publicado em 1969. E aí, a partir da análise deste livro, eu quero trazer quais foram as contribuições do Dante para a psicologia, quais contribuições ele tem para a psicologia crítica brasileira. E aí, no final, eu falo um pouco mais sobre a psicologia crítica, e já relacionando, até porque senão não vai dar tempo de apresentar tudo que eu preparei aqui. Mas a questão é, a psicologia crítica, ela surge como uma nova forma de se pensar e fazer psicologia no Brasil, né? E aí, as narrativas históricas hegemonicamente, né, apontam que a psicologia crítica no Brasil, né, que é uma psicologia que busca superar o individualismo, a artificialidade da metodologia experimental, o ahistoricismo na concepção do ser humano, né, neutralidade científica, busca se aproximar da realidade social e transformar essa realidade, né. Essas são um pouco das características disso que é chamado psicologia crítica, né. E aí essa nova forma de se pensar e fazer psicologia, ela surge, segundo a narrativa hegemônica na história da psicologia brasileira, a partir da crise da psicologia social, ou crise de toda a psicologia, que ocorreu na década de 70. Então, foi na década de 70 que se começou a questionar as teorias e metodologias da psicologia que era hegemônica na sociedade brasileira, né? Que, na realidade, eram psicologias importadas dos grandes centros, né? Da Europa e dos Estados Unidos. Enfim, e aí eu fui buscar na obra do Dante, né? O que ele estava falando ali, se ele tinha alguma contribuição para se pensar essa nova forma de fazer psicologia, de fazer e de praticar psicologia no Brasil. E aí a obra O Caráter Nacional Brasileiro, ela é fruto de uma da tese de doutorado do Dante, que foi defendida em 1954, e depois foi publicada como livro em 1969. O objetivo, então, do meu trabalho nessa apresentação é resgatar as contribuições da obra O Caráter Nacional Brasileiro para a psicologia crítica no Brasil. Os objetivos específicos são analisar as críticas presentes na obra do Dante, investigar a relação entre a sua obra e a realidade social do país e apontar as contribuições da sua obra para a história da psicologia latino-americana. E aí, como metodologia para realizar esse trabalho, eu fiz uma pesquisa histórica, né, fundamentada nas proposições da história social da psicologia, que é uma forma de se fazer psicologia que busca realizar uma problematização histórica da história hegemônica da psicologia, né? Ou seja, é uma forma de se fazer psicologia não a partir dos modelos clássicos, né, que é dos grandes autores ou dos grandes temas, né, mas de desnaturalizar essas ideias fixas, esses grandes autores, esses grandes temas, e tentar relacionar a história da psicologia com a história da sociedade e a história da sociedade com a história da psicologia, né? Buscando desarrumar essa organização clássica da história da psicologia. E aí foi a partir dessa perspectiva que eu realizei a análise da obra do Dante. Então, o que é a obra dele? Ele buscou historicizar o caráter nacional brasileiro, apresentando as várias interpretações de como os intelectuais brasileiros viram o Brasil e as características psicológicas do povo brasileiro. Essas características psicológicas do povo brasileiro
é o que é chamado, então, de caráter nacional brasileiro. E aí, para ele realizar essa análise, ele analisou, então, teorias psicológicas, históricas, antropológicas, sociológicas e da literatura, né? Ele não ficou preso apenas às teorias da psicologia. E aí ele vai apontar que essa ideologia do caráter nacional brasileiro, ela tem dois momentos, né? No primeiro momento, foi sustentada por teorias raciais e no segundo momento por teorias culturais, né? O que é isso? Essa visão, os estudos sobre o caráter nacional brasileiro, eles tinham uma visão pessimista sobre o Brasil e sobre o seu povo, né? Pessimista em que sentido? O Brasil e o povo brasileiro eram vistos como atrasados ou inferiores, né? E aí eles era visto dessa forma, por quê? Devido à sua formação racial, num primeiro momento, né, era visto assim, porque o povo brasileiro, o Brasil é atrasado por causa da sua constituição racial, né? Então, no período ali entre 1880 e 1930, as teorias hegemônicas sobre o caráter nacional brasileiro falavam que a inferioridade do Brasil e dos brasileiros era devido à sua constituição racial, né, de negros, índios e mestiços. Num segundo momento, essa perspectiva mais biologicista ligada às teorias raciais é substituída por uma perspectiva culturalista. E aí o Brasil e o povo brasileiro continua sendo visto como inferior, mas agora a partir de sua constituição cultural, né? Então, o Brasil e os brasileiros são inferiores, mas não devido à sua constituição racial, né? Mas devido à sua formação cultural, né? Então, o povo brasileiro ainda está preso numa cultura muito primitiva e para evoluir eles precisam se adequar à cultura dos grandes centros, né? Os grandes centros capitalistas. Bom, e aí para não ficar muito... E aí essas duas concepções pessimistas sobre o Brasil e o brasileiro, elas são superadas a partir da década de 50, né? Quando os intelectuais brasileiros passam a adotar teorias econômicas para explicar o Brasil, né? Demonstrando então que o desenvolvimento do Brasil ele não é fruto da sua constituição racial ou da sua constituição ou da sua formação cultural, né? Mas ele é fruto do seu desenvolvimento econômico, né? Do seu desenvolvimento histórico e econômico. E aí o Dante chega então à conclusão, né, de que as teorias do caráter nacional brasileiro, que eram tidas como científicas, na verdade são ideologias, né? Ou seja, são formas de preconceito contra o que é diferente, né? No caso, essas teorias eram desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos, né? E aí elas eram teorias preconceituosas quanto ao outro, quanto ao diferente, quanto aos outros países, né? E uma forma também de exaltação da própria cultura, né? Então, eram teorias que se apresentavam de forma a outras, ao diferente, e de exaltação da sua própria cultura, né? E aí, esse destaque que o Dante faz, né, de apontar que essas teorias não tinham nada de científicas, né, mas na verdade eram ideologias que davam sustentos a ideologia dominante na sociedade, né, para manter o status quo. Ao realizar essa conclusão, né, ele passa por várias coisas, ele passa por várias instâncias dentro da sua obra, né, para demonstrar como essas ideologias do caráter nacional influenciavam na formação brasileira. E aí meu tempo está começando a estourar aqui. Eu vou falar um pouco dos resultados, então, do que eu encontrei na obra do Dante, que pode ser relacionado ao que é chamado de psicologia crítica atualmente, né? O Dante, então, na sua obra, ele critica as teorias hegemônicas que vinham da Europa e dos Estados Unidos, né? Ele analisou os pressupostos de cada teoria e apontou os erros e a insuficiência dessas teorias e metodologias quando aplicados à realidade social brasileira. Na sua obra também, ele utilizou a análise de conteúdo, né, para abordar seu objeto, que é o caráter nacional, e fez isso a partir de uma perspectiva materialista histórica, né? Ou seja, ele dispensou o modelo hegemônico da época, que era positivista, né? No caso aqui dele, seria a partir de um modelo ou experimental ou estatístico, né? Que era o hegemônico aqui na psicologia brasileira. Mas ele recusa essas metodologias e faz um outro tipo de análise. Ele critica a neutralidade científica, ele aponta que não há neutralidade científica.
Ele apresenta uma clara preocupação com a realidade social do país, né, apontando a historicidade dos problemas sociais, né, que os problemas não são resultados de um desenvolvimento natural, mas de determinadas concepções históricas. Na obra também, né, ele apresenta um compromisso com as classes populares brasileiras, né, ao demonstrar que essas ideologias sobre o caráter nacional, elas eram teorias que sustentavam o status quo da classe dominante. Na sua obra também ele combate o preconceito, né? Ele demonstra a falta de base científica da teoria do caráter nacional brasileiro e que é uma teoria preconceituosa. Ele apresenta importantes considerações também sobre a questão racial, né? Apontando a falsidade da ideia de democracia racial, porque era uma ideia recorrente ali na década de 50, ele aponta que não há democracia racial, e também destaca o sofrimento da população negra, submetida a essa crueldade promovida pelo grupo dominante. E que faz o negro, né, desprezar e odiar em si mesmo os sinais que os outros consideram sua inferioridade. Ele também debate sobre ideologia, né, apontando que essas ideologias teorias não científicas, né, que só servem para justificar o domínio da classe dominante. Ele aponta também a importância da conscientização enquanto um processo para a libertação do povo, né? E também destaca que essas ideologias de caráter nacional brasileiro são um impedimento à tomada de consciência da população. Então, resgatar as contribuições do Dante demonstrou que nem toda a psicologia brasileira, até o que é chamado de crise da psicologia social brasileira, nem toda a psicologia desenvolvida, então, era reprodutora das proposições teóricas e metodológicas dos grandes centros hegemônicos. Teria mais contribuições aqui para fazer, destacando algumas coisas sobre o Martin Baró, algumas tarefas que o Martin Baró coloca a psicologia latino-americana ali na segunda metade da década de 80, né, e que o Dante já está fazendo na sua obra em 1950. Também destaco os elementos que constituem uma psicologia crítica, né, que o Ian Parker traz, e aí eu demonstro que lá na década de 50 o Dante já está trazendo concepções de psicologia e de se abordar e de se analisar um objeto muito próximo disso que hoje é tido como psicologia crítica. Mas se der tempo a gente discute isso no debate. Então é isso, pessoal. Obrigado. Oi, gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de registrar a imensa satisfação de estar aqui com vocês. Estou vendo o Gervásio, né? A gente já se conhece aí de um evento em Goiás, né? De história da psicologia. Para mim é uma satisfação. É o Péricles. É o Péricles. Ah, eu tô vendo esse Jefferson aqui. Então, mas é o Jefferson, então não é. Mas se não for. Então eu vou parar a minha apresentação. Então depois. Não, seria o depois da minha apresentação. Por isso que aí eu não estava vendo ele aqui na lista, mas estava saindo o som, fiquei meio confuso, assim. Falei, olha. Mas o Jefferson não está presente, né? Então, Péricles, é contigo mesmo. Desculpa a confusão aí. Gente, nossa, aqui tá chovendo bastante. Então, assim, eu vi que o meu trabalho não se trata de uma pesquisa, né? Eu vi lá no edital que a gente poderia submeter reflexões teóricas, né? Então, e aí eu submeti, né? Então é uma satisfação imensa estar com vocês, e aí é algo bem contraditório, né? Porque talvez se o evento fosse na modalidade presencial, eu não estivesse participando, né? São as contradições aí desse momento que a gente está vivendo, mas enfim, eu quero falar então, gente, sobre o papel estratégico, né? Dentro da história da psicologia, refletir como se trata de um evento de história da psicologia, né? Trazer aí reflexões no sentido de pensar qual o papel estratégico
como que o sistema conselhos de psicologia, historicamente, ele tem desempenhado aí um papel estratégico no sentido aí de reformular a agenda da profissão, né, de uma profissão aí tímida, né, de uma profissão aí com pouca ou quase nenhuma inserção social, política, né, para uma profissão aí que ganhou a agenda, né, a agenda pública, uma profissão hoje que ela tem um espaço, né, a gente percebe que a psicologia, ela está nos mais diversos espaços, né, no campo do controle social, das políticas públicas, né, então a psicologia, ela tem ganhado aí, cada vez mais, ela tem tido aí uma visibilidade no cenário político, né, na arena pública, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar isso e é importante a gente refletir, entender que isso nem sempre foi dessa forma, né? Isso nem sempre aconteceu dessa forma, nem sempre a psicologia ela esteve configurada dessa forma, né? Então, antes do projeto do compromisso social, a gente tinha uma psicologia totalmente colada aos interesses das classes dominantes, né? Uma psicologia que nasceu com um projeto de modernização, né? E essa psicologia, ela era um braço direito desse projeto, no sentido que ela ia responder às necessidades de uma classe, né? Ela surgiu com esse propósito. E é importante destacar, o Gervásio, eu já cheguei no finalzinho, né? Peguei aí o final da apresentação dele, mas é importante destacar que era uma psicologia que vinha aí com alguns pressupostos, né, de neutralidade, né, uma psicologia que era neutra, né, uma psicologia que ela não poderia estar inserida, ela não poderia dialogar com as urgências da sociedade, porque era uma psicologia neutra. Então, se ela era neutra, então se ela é neutra, ela não pode. Como que ela vai tomar partido, né? Como que ela vai intervir em temas, em assuntos que dizem respeito às maiorias populares, né, aos interesses das maiorias populares. Então a gente tinha aí uma psicologia que se calou por muito tempo, né? Por muito tempo essa psicologia ela esteve calada a essas urgências e ela atendeu aí aos interesses da classe dominante e contribuiu significativamente para a manutenção do status quo. E é importante, por que é importante fazer essa contextualização? Para a gente entender por que nasceu o projeto do compromisso social, né? Por que surgiu esse projeto? Porque houve a necessidade de se falar em compromisso social da psicologia, né? Por que foi necessária a criação de um projeto de compromisso social para a profissão? E como que esse projeto ele mudou radicalmente a agenda dessa profissão dos anos 2000 para cá. Então a gente tem aí 20 anos de enormes conquistas no campo da ciência e da profissão. E aí eu acho que é importante falar isso, porque eu tenho certeza, né, que é a única profissão que faz essa distinção entre ciência e profissão, né? A gente fala muito disso, ciência e profissão, mas a gente entende que são âmbitos indissociáveis, né? A ciência, ela está o tempo todo subsidiando a profissão, e a profissão, ela contribui aí para problemas que vão alimentar essa ciência, produzir essa ciência, expressar essa ciência, né? Então isso é muito importante a gente entender isso, né? E a partir disso o compromisso social ele surge exatamente para fazer essa denúncia, né? Ele surge para denunciar, mas também para anunciar, porque ele traz em seu bojo uma nova perspectiva, né? Um novo projeto de atuação profissional, de entendimento do que seja essa atuação profissional. Não à toa que quando houve a primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, isso nos anos 2000, muitos psicólogos, inicialmente a gente teve aí um número baixíssimo de inscrições
não era psicologia. Então, foi necessário, né, que se dissesse, olha, você que trabalha com população indígena, isso é psicologia. Você que trabalha em comunidades ribeirinhas, você está fazendo psicologia. Você que trabalha com pessoas em situação de rua, isso é psicologia, né? Então, a psicologia, ela começou, ela houve aí uma expansão significativa da atuação profissional, não somente da atuação profissional, como também dessa inserção, né? A psicologia, ela passou a ser chamada, né? Ela passou a ser convocada, mas não no sentido de controle das massas, de adaptar os sujeitos, né? De suavizar as contradições sociais, mas ela passou a ser chamada, inclusive, para compor, por exemplo, fazer parte do Ministério dos Direitos Humanos, de ter cadeira em conselhos, né, dos direitos humanos, né? Hoje a gente vê que a partir do compromisso social foi instalada uma comissão permanente de direitos humanos no sistema conselhos de psicologia. Essa comissão ela é permanente e isso qualquer gestão que entrar tem que manter essa comissão. Ela é permanente, ela tem caráter permanente, ela não pode ser desfeita. Né, claro, os membros mudam, mas a comissão ela permanece. Então, assim, a gente percebe aí um papel, o compromisso social ele surgiu no sentido de articular a profissão em torno de debates que são urgentes para a sociedade brasileira, né, para as maiorias populares. E ele veio apontar o papel ideológico da psicologia, né, que a gente, talvez muitos de vocês sabem disso, talvez eu nem preciso falar disso, porque já há muitas críticas, mas eu penso que a gente avançou muito, a gente pensa, mas criticar o papel ideológico da psicologia é algo ultrapassado. Não é, porque a gente ainda percebe que isso não isso é algo marginal na psicologia, né? Esse debate que a gente faz, o debate do compromisso social, embora a gente perceba e avance importantíssimos, mas isso ainda é marginal, né? A psicologia hegemônica ainda é 2 minutos, perfeito. Tô terminando. Então a psicologia hegemônica, ela é isso, né? É uma psicologia ainda adaptacionista, controladora, né? Que atua no controle das massas, né? E que não percebe, que desconsidera as contradições sociais, né? A questão social, não atua no sentido de evidenciar, de problematizar e de enfrentar a questão social. Então é isso, tá? O sistema conselhos, ele tem aí um papel significativo, né? Eu também tenho críticas a isso, e é importante que a gente tenha críticas, mas é importante a gente reconhecer, né, o papel do sistema conselhos no sentido de articular a profissão a tudo isso que eu terminei falando, e de ampliar a inserção social da profissão, de uma profissão tímida para uma profissão aí robusta, que está inserida aí na sociedade e é convocada a responder demandas importantes, né, sociais. Então era isso, gostaria de agradecer. Obrigado, viu, Gervásio, pela mensagem lá que você mandou, né? Eu me atrasei um pouco porque o Teams, ele não é fácil, viu, gente? Eu demorei um pouquinho para entrar. Obrigado. Imagina, querido, obrigado. Ainda terminou com o tempo aqui. Então, agora a gente vai para a última apresentação. Obrigado, Péricles. E aí depois a gente faz o debate. Agora a gente vai para a última apresentação, da Tamires, Milena e Fred. Eu vou quando vocês quiserem. Deixa eu ver se eu... Meu nome é Milena Vanderlei e hoje eu vou apresentar, junto com a Tamires, um trabalho intitulado Democracia e a Construção Discursiva de Horizonte Político de Sociedade, realizada pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eleições presidenciais de 2002, 2006 e 2010. Bom, esse trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, né, localizada no campo das ciências humanas e sociais, que visa contribuir para reflexões críticas sobre a conjuntura brasileira atual, a partir da análise de construções discursivas referentes a horizontes políticos de sociedade que têm sido propostas no país nas últimas décadas.
Na primeira fase da pesquisa mais ampla, investigamos o discurso dos políticos Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, os quais foram presidentes da República no momento anterior e no momento posterior aos governos do PT. Neste trabalho, nós temos por objetivo analisar o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o trabalho ele apresenta relevância científica ao propor uma análise psicopolítica que contribua para reflexões sobre a conjuntura política contemporânea brasileira e relevância social ao circunscrever debates relevantes para o nosso contexto histórico referentes à construção da democracia. Nesse sentido, nosso trabalho tem como objetivo geral analisar a construção discursiva de horizonte político de sociedade realizado pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nos contextos das eleições presidenciais de 2002, 2006 e 2010, e problematizar sobre como esta construção discursiva favoreceu ou não o fortalecimento dos discursos autoritários no Brasil. Nossos objetivos específicos são, 1, a contextualização histórica da trajetória política de Lula, focalizando a relação entre esta trajetória e as eleições presidenciais. 2, a delimitação das demandas sociais presentes no discurso de Lula no contexto das eleições e a discussão sobre o modo como são articuladas neste discurso e as fronteiras políticas, a relação entre nós e eles, a partir das quais eles se constituem. E 3, a discussão sobre em que medida a construção discursiva do horizonte político de sociedade realizado por Lula, no período investigado, favoreceu ou não o fortalecimento de discursos autoritários no Brasil. Bom, tivemos como objeto de análise documentos, e temos como estratégia a análise de discurso orientada pela teoria democrática radical e plural proposta por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Na primeira etapa metodológica, produzimos uma contextualização histórica sobre a trajetória política de Lula em articulação e consolidação do PT, ao qual ele se encontra vinculado, e para tanto utilizamos fontes documentais secundárias sobre a trajetória política de Lula. Realizamos um levantamento bibliográfico no periódico CAPES, a partir do cruzamento dos escritores Trajetória Política, Construção Política, História e Consolidação com os escritores Lula e Partido dos Trabalhadores. Usamos filtros só artigos portugueses e revisados por pares, selecionando os artigos que tivessem relação com Lula ou PT a partir da leitura do resumo. Usamos materiais jornalísticos na revista Carta Capital, selecionando as revistas que continham matérias que apresentavam em seu título uma relação explícita com o político ou com o partido, e Folha de São Paulo, utilizando o sistema de busca presente no sítio do jornal, selecionando matérias referentes ao editorial e a coluna e opinião. Utilizamos o do escritor Lula e selecionamos as matérias que focalizavam discussões sobre Lula e sobre o PT. Os materiais jornalísticos selecionados da Folha de São Paulo e Carta Capital estão no marco temporal de 6 meses antes da eleição até o primeiro mês do ano seguinte. E a escolha desses jornais se justifica pela Carta Capital ser considerado um jornal de esquerda e a Folha de São Paulo um jornal de direita. Recorremos também à biografia do Lula no sítio da Biblioteca da Presidência da República e no sítio do Instituto Lula, e a história do PT no sítio do partido. Na segunda e terceira etapa metodológica, buscamos compreender, respectivamente, a construção discursiva de horizonte político de sociedade produzida por Lula, a partir do modo como as demandas sociais presentes em seu discurso são articuladas e como esta construção discursiva favoreceu ou não o fortalecimento de discursos autoritários no Brasil. Para tanto, acessamos fontes documentais primárias no sítio da Biblioteca da Presidência da República, usando as entrevistas e os discursos. A análise da construção discursiva do horizonte político de sociedade realizado por Lula foi orientada por 2 conceitos centrais da teoria democrática radical e plural proposta por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. O conceito de democracia, que é entendida como uma forma de sociedade fundamentada na noção de poder como lugar vazio e é constituída por uma pluralidade de formas de vida e que apresenta o propósito de introduzir na cena política os sujeitos historicamente excluídos, e o conceito de povo, que é concebido como uma lógica política caracterizada pela articulação entre demandas sociais presentes na sociedade e pelo estabelecimento de fronteiras políticas. Desse modo, nós buscamos delimitar no discurso do Lula elementos considerados por Laclau como fundamentais para a compreensão do povo. 1, as demandas sociais, que são entendidas como a matéria-prima para a construção de um horizonte político de sociedade. 2, a articulação entre estas demandas a partir da lógica da equivalência, entendida como aquela que possibilita a construção de lutas democráticas, ou seja, a articulação entre diferentes demandas em torno de um horizonte político de sociedade. E 3, o estabelecimento de fronteiras políticas a partir do protagonismo, ou seja, a partir da delimitação de um nós, o povo,
em negação a eles, que seriam essas forças que impedem que a satisfação de todas as demandas. Nós utilizamos também a noção de agonismo proposta por Mouffe, sendo compreendida como um modo de compreender a relação antagônica, não como uma relação entre inimigos, mas sim como uma relação entre adversários, ou seja, entre forças conflitantes que, mesmo em desacordo, reconhecem a legitimidade uma da outra. E, a partir da construção da contextualização histórica de Lula e do PT, foi possível delimitar e observar mudanças durante toda a trajetória do partido. Nesse sentido, a eleição presidencial de 2002 foi um momento importante para se observar mudanças em relação às demandas definidas historicamente do partido, uma vez que, apesar da campanha eleitoral de Lula ter sido baseada na crítica ao neoliberalismo, ao mesmo tempo o PT assumiu, com a publicação da Carta ao Povo Brasileiro, demandas neoliberais e fez acordo com o grande capital, considerando que setores da grande burguesia se articularam com Lula durante a campanha. Desse modo, a gente pode identificar que o horizonte político de sociedade construído por Lula foi se constituindo através da articulação entre demandas sociais presentes na cadeia tradicional petista e demandas econômicas presentes na cadeia neoliberal. Essa estratégia política nos apontou para a construção de uma cadeia alternativa àquelas duas cadeias antagônicas anteriores, a cadeia petista tradicional e a cadeia neoliberal. E no que diz respeito ao horizonte político de sociedade construído por Lula, foi possível notar que o combate à fome é a principal demanda em seu discurso. Segundo ele, o combate à fome não se trataria apenas da neutralização dos efeitos da fome, mas, sobretudo, de atacar as suas causas. Em suas palavras, é preciso dar o peixe e ensinar a pescar, ao mesmo tempo. Ensinar a pescar e criar empregos nas regiões onde hoje existem fome e pobreza. Ensinar a pescar significa melhorar as condições de vida da população. Ensinar a pescar e dar ao povo uma educação de qualidade, saúde digna, salário e renda. Ensinar a pescar é fazer a reforma agrária, incentivar a agricultura familiar, estimular o cooperativismo, microcrédito e alfabetização, preparar as pessoas para uma profissão e um emprego, criar condições para que elas se sustentem sozinhas. Ensinar a pescar, enfim, seria libertar milhões de brasileiros definitivamente da humilhação das cestas básicas. Fazer com que todos, absolutamente todos, possam se alimentar adequadamente, sem que para isso precisem da ajuda dos outros. Dessa forma, podemos compreender que no discurso do Lula, o combate à fome se articula a outras demandas sociais a partir da lógica da equivalência, tendo como identificação como inimigo os governos anteriores, como sendo responsáveis pela insatisfação de tais demandas, uma vez que os governos anteriores, ao focarem somente em políticas econômicas, acabaram produzindo estagnação, miséria e mais desigualdade social. E aí, nesse sentido, que nessa cadeia equivalencial, o combate à fome assume um lugar de significante vazio no discurso do Lula, ou seja, ele assume o lugar de um significante que transcende o seu sentido particular e passa a nomear toda a cadeia discursiva. Segundo Lacerda, foi na prática política que o PT foi retrógrado, considerando que o governo o maior escândalo da corrupção da história brasileira, o chamado mensalão. E aí, nesse contexto, Lula afirma que o Brasil não merecia passar por uma crise dessa, tendo em vista que o país estava vivendo um bom momento, onde estava sendo construído tanto um Brasil desenvolvido quanto um país solidário. E defende que, da mesma forma que o governo soube vencer o desafio da crise econômica, superaria também as turbulências políticas. Bom, apesar da grande base aliada no Congresso Nacional e dos projetos realizados e previstos, existiu uma forte oposição durante o primeiro governo Lula, sobretudo realizado pelo PSDB e pelo Partido da Frente Liberal, PFL, que é o atual Democratas. Apesar do governo Lula satisfazer demandas do setor privado, convergindo com a postura neoliberal destes partidos, eles estabeleciam fronteiras políticas em relação a partidos de esquerda e movimentos sociais, relativas, por exemplo, à distribuição de renda e à democratização da educação. Estes partidos, eles acusavam o modo petista de governar de corrupto e alegavam a ineficácia das políticas sociais, consideradas por eles como uma prática clientelista. Também denunciavam o ataque à propriedade privada por movimentos sociais como o MST, que era apoiado pelo governo. Esta oposição foi fortalecida com a denúncia sobre o envolvimento do PT, né, no esquema de corrupção que ficou conhecido como mensalão. E aí, a existência dessa oposição e, consequentemente, da disputa entre os modos de nomeação da ordem social e o escândalo do mensalão contribui para a gente entender o resultado das eleições de 2006, em que Lula ele só conseguiu derrotar o seu opositor Geraldo Alckmin, do PSDB, apenas no segundo turno das eleições.
E aí, a proposta para a sua nova gestão era desenvolver ainda mais o país a partir da articulação entre desenvolvimento econômico, via o fortalecimento das empresas estatais e empresas privadas, distribuição de renda, pois ainda tem muita desigualdade no Brasil, né? E educação de qualidade para todos. Estas três demandas, elas atuam como significante vazio no discurso de Lula, nomeando seu horizonte político de sociedade nesse contexto das eleições de 2006, e articula a cadeia de equivalência em que aparecem as demandas sindicais, como a criação do Conselho Nacional de Relações de Trabalho, as alianças comerciais com outros países, na OMC, no Mercosul, a demanda por emprego, em que foi necessária a satisfação de demandas de setores privados nacionais e internacionais, a demanda de infraestrutura e moradia, satisfeitas através do PAC, né, Programa de Aceleração de Crescimento, executado por Dilma Rousseff, que naquele momento era ministra da Casa Civil e foi nomeada por Lula como mãe do PAC, né? E vetado constitucionalmente a possibilidade de reeleição do presidente Lula, o PT lançou a Dilma Rousseff como candidata à presidência para a eleição de 2010, mais uma vez enfrentando a oposição eleitoral do PSDB. Lula, ele também apontava a imprensa como adversária e afirmava que ela não apresentava aspectos positivos da sua gestão. E aí, Dilma vence a eleição de 2010 e que, segundo Lula, foi profundamente simbólico que a faixa presidencial passasse das mãos do primeiro operário presidente para as mãos da primeira mulher presidente do Brasil. E aí, nas nossas conclusões, né, considerando a questão-chave da pesquisa, a gente pode identificar que o horizonte político de sociedade construído por Lula se constituiu através da articulação de demandas sociais presentes na cadeia tradicional petista e demandas econômicas presentes na cadeia neoliberal, permitindo a satisfação de demandas de diferentes grupos sociais, favorecendo assim a construção de um horizonte democrático no país, uma vez que permitiu a expansão de direitos e de atores sociais na esfera pública. Podemos afirmar também que a fronteira política entre nós e eles é estabelecida no discurso de Lula em torno da lógica agonista, a qual, segundo Murphy, é uma condição para a democracia a partir do reconhecimento dos adversários como atores legítimos e não como inimigos a serem aniquilados. Por outro lado, consideramos importante apontar para outra reflexão construída por Murphy. Segundo ela, a vitória da hegemonia neoliberal sobre a social-democracia e a aproximação dos partidos de esquerda europeus a esta hegemonia provocou a construção de um consenso de centro, que é caracterizado por borrar a fronteira política entre direita e esquerda, reduzindo a democracia a uma alternância de poder entre partidos de centro-direita e partidos de centro-esquerda, os quais aceitam o dogma neoliberal e nomeiam todos aqueles que questionam aquele consenso como extremistas. Dessa forma, podem acabar por contribuir para que estes delimitem uma fronteira política em relação ao centro, apresentando-se como uma alternativa, né, que devolveria ao povo a voz confiscada pelos partidos de status quo. Pensando nesse debate no contexto do Brasil, podemos refletir que a estratégia lulista também favoreceu a construção de um consenso de centro, ao ter contribuído principalmente ao assumir demandas neoliberais para que o conflito pela nomeação da ordem social entre os dois principais partidos da ordem partidos brasileiros nas eleições eleitorais, PT e PSDB, ainda que se mantivesse, ficasse embaçado. Desse modo, é possível construirmos a hipótese de que a cadeia lulista contribuiu para a construção de fronteiras políticas caracterizada pela delimitação de nós, antagônico tanto ao PT quanto ao PSDB, em que parte da esquerda se manteve antagônica às demandas neoliberais, que historicamente o PT também era antagônico, e se distanciou do PT, como é o caso do PSOL. Por outro lado, podemos ver nos últimos anos o fortalecimento da extrema-direita, tendo seu representante vencido a eleição presidencial de 2018, a partir da construção do PT como um inimigo a ser destruído. Essa vitória, fundamentada em discursos autoritários, aponta para a importância de refletirmos sobre essa construção discursiva autoritária em pesquisas futuras. E aqui as nossas referências. Isto, gostou muito do tema. Obrigada. Cada gente saiu, não foi da apresentação, não entendo se... Sim. Tá. E aí agora a gente abre para os comentários, para o debate. Enfim, quem quiser começar. Gervásio, a gente faz perguntas para qualquer um dos trabalhos ou segue a mesma ordem? Para qualquer um. Tá.
Eu fiquei com uma dúvida aqui, Gervásio, na sua apresentação, mas eu acho que é mais de pontuação assim mesmo, né? Você pontuou que o Dante já estava falando dessas questões meio que de importar, né, algumas teorias de fora, e etc. Isso já na década de 50, foi isso que você disse? Porque geralmente a gente vê assim uma certa colonização, né, da nossa psicologia, aliás, eu acho que totalmente, ah, e inclusive a crítica, né, do que pode ser a construção de uma teoria decolonial, assim, também vindo importada, né? Eu tenho visto bastante assim críticas à forma como a gente aqui no Brasil constrói a nossa psicologia social através da visão do Parker, da visão, enfim, de vários autores de fora, mas geralmente essas críticas vindas também de um movimento muito forte da psicologia social argentina. Então, é isso, assim, para mim me saltou os olhos assim quando você disse que o Dante já estava falando disso há algum tempo, e, enfim, se você puder explicar um pouco melhor isso, falar um pouco mais, porque para mim é bem novo assim mesmo. Beleza. A gente faz blocos de perguntas. Acho melhor ir fazendo bloco de 3 e tal. Se tiver mais perguntas para mim ou para outras pessoas, a gente já vai colocando. Depois responde a cada bloco de 3. Eu tenho uma pergunta para você também, Gervásia. Eu gostei muito do teu trabalho e eu fiquei pensando sobre a construção da identidade nacional. Enfim, já na virada do século XIX para o século XX, a discussão sobre as questões raciais no Brasil e esse atraso do Brasil por uma questão racial, né, que era discutido muito na ciência. E aí eu fiquei pensando com que autores o Dante ele dialoga para poder fazer essa discussão que você traz no seu trabalho. Inclusive, se ele dialoga com alguns escritores brasileiros, porque já acho que eu tenho pouca leitura, mas eu lembro de alguns artigos de Manuel Bonfim que já trazia algumas questões parecidas. Carla. Olá, boa tarde a todos. É muito gratificante poder participar dessas apresentações, poder participar como ouvinte, né, que foi como eu me inscrevi. Eu sou de Petrópolis, no estado do Rio, e sou aluna do 3º período de Psicologia na Unifase, na Estácio de Sá. Gervásio, foi muito interessante. Eu ainda não li nada sobre o Dante e me interessou muito a partir da sua exposição. Eu vou buscar leitura nesse sentido. E eu queria te perguntar, a partir da sua percepção diante da sua pesquisa, se houve, como a colega perguntou, a Tamires, para além de outros leitores, outros autores com quem ele possivelmente mantinha uma interlocução nesse sentido, se o impacto disso na reforma, na crise da psicologia de 1970, se ele teve um papel significativo também nesse movimento. Beleza. Mais alguém tem alguma pergunta assim, para o meu trabalho? Que aí a gente já tenta fechar um bloco aqui no meu. Foi tudo para você. Aí já faz melhor você responder esse primeiro bloco, então. Então, beleza. Vou lá para o primeiro bloco. Sobre a pergunta do Bruno, né, essa crítica à importação de teorias na década de 50, realmente isso assim, que ele está fazendo. Né? Eu tenho
eu tenho estudado a psicologia social crítica brasileira há um tempo já, no TCC, no mestrado e agora no doutorado, estou dando continuidade. E aí o que eu vi estudando a história da psicologia e tal, até para entender o surgimento da psicologia crítica, da psicologia social crítica, o que eu tenho me deparado é com histórias que apontam que uma psicologia social crítica, ou uma psicologia crítica, ela começa a surgir ali na década de 50, que é quando o pessoal começa a criticar as formas hegemônicas de psicologia como um todo, né? E aí o Péricles foi muito feliz aí que ele trouxe essa virada, né, a partir do olhar do compromisso social, e inclusive o pessoal de São Paulo, né, especificamente da PUC de São Paulo, se denominou de Escola de São Paulo de Psicologia Social, apontando que é a partir deles que dá essa virada na psicologia brasileira e que é eles que trazem uma nova forma de pensar a psicologia a partir de uma perspectiva crítica do marxismo e da psicanálise, né? E aí é o pessoal da Silvia Lane, né? Vanderlei Code e tal, e é isso que tem que é hegemônica assim, na história da psicologia brasileira. E aí foi muito interessante que eu fui cair um pouco de paraquedas na obra do Dante, quando eu estava no mestrado. A Ana Jacó era minha orientadora e me mandou ler a obra dele. E aí eu fiz uma leitura muito rápida assim e vi que ele estava trazendo várias questões importantes, mas eu li a obra para pensar a questão da ideologia do caráter nacional e não para pensar uma nova forma de psicologia a partir das concepções de psicologia dele. E aí, recentemente, agora eu fui convidado para uma live, então eu voltei novamente no texto e aí fiz uma análise mais profunda assim, do trabalho. E é isso, assim, muitas das concepções que é tido como psicologia crítica, né, essa crítica ao individualismo, crítica à neutralidade científica, crítica a uma concepção histórica do ser humano, crítica a essa artificialidade dos métodos experimentais, a crítica à irrelevância social da psicologia, né, que não se aproxima das classes populares. Essas críticas, que segundo a história da psicologia brasileira só surgem a partir da década de 70, elas já estavam presentes no Dante, né? Então foi muito interessante ver isso, porque o Dante, para ele analisar o caráter nacional brasileiro, né, que era tido como as características do brasileiro e do povo brasileiro, ele faz um resgate de várias teorias, né, psicológicas, antropológicas, sociológicas, trazendo quais eram essas concepções, né, assim, as teorias biologicistas, né, raciais, que apontavam que determinadas raças tinham determinadas características, né, e aí determinadas raças eram inferiores ou superiores devido a essas características inatas que existiam nela, né. Então o Dante vai fazendo um resgate histórico da onde que surgem essas teorias, especificamente essas teorias de caráter nacional brasileiro, e quais eram os métodos que eles empregavam para poder fundamentar essas teorias, né? E ele vai pegando isso e vai fazendo análise crítica, né? Apontando que, na verdade, não tinha fundamento científico, né? Assim, e aí ele vem apontando que havia concepções da antropologia que afirmavam caráter nacional, né? Que afirmavam determinadas características naturais, e outras teorias também da antropologia que estavam contestando essas teorias biologicistas, né? Então ele faz um resgate histórico dessas teorias, apontando as falhas e os erros dela, e chegando à conclusão, então, de que isso, na verdade, eram ideologias, né? Que não tinha qualquer fundamento. A biologia, a antropologia, a sociologia não conseguia provar que existia características inatas que determinavam as características das pessoas, né? E nisso, então, ele faz a crítica à psicologia que defendia essas concepções, ele faz crítica à sociologia que defendia essas concepções, à antropologia. Então, ele faz uma crítica aí, não só à psicologia, né? Ele faz a crítica às ciências sociais e humanas, assim, quase como um todo, e criticando vários autores, né?
E aí, então, assim, nesse texto dele, ele já aponta, né? Ele está falando, aí quando ele traz algumas concepções, né? Ele está falando que isso é ideologia, né? Ideologia é um termo que é utilizado pela psicologia crítica a partir da década de 80 para teorizar, né? Especialmente Pedrinho Guareschi e tal. Ele já está usando lá atrás, na década de 50. No livro dele, ele está falando, né, que não existe neutralidade científica, que todo mundo assume uma posição na hora de construir a ciência. Lá atrás ele está falando, né, criticando esse biologicismo, esse individualismo, apontando, né, que o ser humano não é constituído por características individuais, né, ou biológicas, é constituído na relação, né, nessa relação social, nessa relação histórica, dentro de um determinado contexto, em um determinado momento da sociedade. Então, foi bem surpreendente assim, ver que muitas das críticas já estavam presentes nele ali. Né? Ele criticando os preconceitos raciais, né, apontando já o sofrimento que o negro sentia, né, ao ter sua identidade negada a partir desse olhar do outro, né, apontando que essa ideologia da democracia racial que tomou a década de 50, que até hoje tem gente que ainda acredita nela, né, ele está apontando que isso é uma falsidade, que o preconceito ainda está escancarado, né, que não existe nada de democracia racial. Então, várias questões assim, da psicologia social crítica, né, e que, segundo algumas historiografias, aí, apontam que só surge na década de 50, com o pessoal da PUC São Paulo e tal, já estavam lá presentes no Dante, assim. E mais, né, como o Tamires colocou, já estavam presentes lá no Manuel Bonfim, né, inclusive o Dante, para ele fazer esse trabalho, né, ele vai analisar vários intelectuais brasileiros que escreveram sobre o caráter nacional. Então, ele vai no Manuel Bonfim, enfim. Vou ver se eu acho aqui os autores que ele vem trabalhando, mas sim, são vários, né? Que ele faz a análise. E aí a colega perguntou se em quem que ele está fundamentado, né? Assim, para fazer essas análises. Bom, para criticar as teorias culturalistas e as teorias biológicas, raciais, ele se fundamenta ali no Florestan Fernandes, Octaviani, Caio Prado Júnior. Então, a base de análise do Dante é uma base dessa galera que está trazendo uma perspectiva marxista, uma perspectiva materialista para se analisar a realidade social brasileira, né? Apontando que o nosso ele não usa subdesenvolvimento, mas que o nosso desenvolvimento ele é fruto do desenvolvimento econômico brasileiro, né? E não fruto de outras concepções raciais ou biológicas ou culturais, como outros intelectuais apontam. Eu volto um pouquinho ali na identidade nacional, mas para finalizar então aqui sobre o impacto do Dante na crise da psicologia social, né? Assim, nos textos eu não consegui ver assim, o Dante não é tido como um autor de impacto na crise da psicologia social brasileira, assim. Até porque, assim, esse termo crise, né, ele vai surgir a partir da década de 60, né, ali na Europa e tal, com Moscovici e o Tashfel criticando a psicologia social estadunidense, né. E aí, esse termo crise da psicologia social chega aqui no Brasil em 1971, né, num congresso que aconteceu na FGV, no Rio de Janeiro. E aí, na época que o Dante escreve, ainda não existia esse debate sobre a crise da psicologia social, né? Mas assim, o que é a crise, né? A crise é a crítica a algumas determinadas concepções da teoria e da metodologia da psicologia, né? E aí ele já está fazendo isso antes mesmo de surgir essa crise na década de 70. Sobre
os autores com quais o Dante dialoga, ele dialoga, ele se fundamenta na perspectiva materialista e econômica, que eu já trouxe aqui, né, do pessoal ali da USP, das ciências sociais e tal, do Florestan, Octaviani, Fernando Henrique Cardoso. Então, essa galera que está trazendo uma nova forma de analisar a realidade social a partir da perspectiva econômica. Esse é o fundamento, esse é o diálogo que o Dante traz, né? Inclusive, o Dante fala que só é possível superar essa ideologia do caráter nacional a partir de uma análise econômica do desenvolvimento histórico-social do Brasil. Histórico, econômico e social do Brasil. E aí, para ele fazer essa análise do caráter nacional brasileiro, ele não dialoga com os autores do caráter nacional brasileiro, né? Ele analisa esses autores, né? Então, ele vai ler Gilberto Freire, vai ler... que eu perdi aqui. É porque, assim, ele faz uma análise tão ampla que ele volta lá na fase colonial para ir analisando. Ele analisa a carta do Pero Vaz de Caminha, ele analisa poesias do período colonial, ele analisa os autores do romantismo, né, do indianismo, ele analisa os autores da literatura realista e pessimista, né, Silvio Romero, ele analisa a obra do Euclides da Cunha, né, ele analisa a obra do Nina Rodrigues, Alfredo Elis Júnior, Arthur Ramos, Paulo Prado, enfim, assim, ele faz Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Cruz Costa, Viana Mogg, Fernando de Azevedo, enfim, assim, ele sai pegando todos os importantes intelectuais brasileiros que escreveram sobre o caráter nacional e sai analisando, apontando quais eram as limitações de cada um. Nossa, eu acabei manipulando muita fala aqui, pessoal, desculpa. Folguei. Eu passo a bola aí para frente e depois a gente dialoga mais. Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta do pessoal. Você quer falar, Carla? Quero sim. Eu quero fazer uma pergunta para a Tamires e para a Milena. Foi muito interessante o trabalho de vocês. É um tema que me instiga e eu gostei muito da apresentação. A minha pergunta é o seguinte: vocês compreendem que através da pesquisa que vocês fizeram, que houve a necessidade dessa articulação contraditória, exemplificada como um discurso vazio, para a implementação de políticas que tenham sido, de fato, eficazes no combate à fome, como citado por intenção prioritária do governo do Luiz Inácio? E uma outra pergunta, já vou lançá-la de uma vez. Também, se vocês entendem que esse discurso do nós e eles já estava institucionalizado antes do governo Lula, em função da ótica capitalista, e como isso pode se articular no contexto histórico da saúde mental no Brasil, falando em termos de psicologia. Começa o meio, você começa. Falando um pouco sobre... Desculpa, menina. Vamos fazer o bloco também, vamos ver se mais gente tem perguntas. Certo, Sim, desculpa. Respondem no blocão. Mas alguém tem pergunta para... Bom, eu vou fazer também, então. Também para elas, para os meninos. E essas apresentações a gente tem 10, 15 minutos e tal, a coisa inevitavelmente fica muito corrida, né? E eu, assim, na realidade, eu só gostaria que vocês falassem mais de um dos pontos aqui, que eu não entendi muito bem e achei bem interessante,
vocês estavam falando da lógica de equivalência, né? Depois disseram que não sei se é bem isso assim que vocês disseram, mas eu entendi que até esse discurso do combate à fome, etc., meio que ia colocando como inimigo, né, os governos anteriores que não se preocuparam muito com essas questões. Então, o que eu entendi assim que a proposta era, mesmo quando há uma preocupação como essa, desse tipo, né, você está colocando de forma implícita nesse discurso, nessa narrativa, que até então os governos anteriores foram, né, enfim, fracassaram nesse sentido e tudo mais, o que me parece que vai aumentando, gerando uma maior polarização, assim, né? Então, na realidade, é mais só para vocês poderem falar um pouco mais dessa parte do trabalho de vocês, que eu estava achando bem, bem interessante. Também acho o tema excelente, sensacional enfim, necessário, né? Muito necessário, ainda mais para onde a gente foi, né, atualmente. Sim. Começando, então, falando um pouco sobre Calma, a demanda. calma. Ah! Bloco de Sim. 3. Já deu os 3? Ah, não, é Mas, porque a Carla fez sim, 2 perguntas, né? Ah, não, deixa eu mas emendar tem uma mais terceira alguma? aqui, então. Ah, Se certo. ninguém mais quiser. Eu queria fazer uma... Tá dando para ouvir? Eu queria saber se vocês estão pensando em fazer desse período do Bolsonaro, da diferença do governo. Saiu a Dilma, teve o impeachment e agora o Bolsonaro. Se vai ter eleição, se ele vai continuar, se ele vai sair, se vocês já estão com alguma ideia na cabeça. Pronto, agora vai. Quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu fazer uma provocação, que aí já emenda, vocês respondem tudo. Vocês usam aí o termo, a teoria da democracia radical e plural, do Laclau e tal, e aí a gente vê que, historicamente, qualquer tentativa, todas as tentativas de conciliação de classe aí gerou saídas nada agradáveis, né? Hitler, Stalin, Bolsonaro e tal. E aí a minha pergunta é mais uma provocação, né? Vocês acham que a democracia é a saída para a superação da desigualdade social? Certo. Como eu vou começar a falar sobre a primeira pergunta de Carla e a pergunta de Bruno, que tem a ver com o combate à fome, né? A demanda de combate à fome no discurso do Lula. E a lógica da equivalência vai se tratar exatamente de articular demandas, a articulação de diferentes demandas no discurso desse político, né? No caso do Lula, a demanda por combate à fome acaba sendo significante vazio na medida em que naquela situação que eu trouxe do Lula, ele vai falar exatamente assim sobre dar o peixe e ensinar a pescar. E aí é nesse sentido que o combate à fome, dar o peixe, está articulada equivalencialmente ao ensinar a pescar, que são as outras demandas, sociais, como educação, saúde, enfim. E aí essa lógica da equivalência, essa articulação para Laclau sempre se dá também na medida que a gente constrói uma fronteira. E aí, analisando o discurso do Lula, assim, seus primeiros discursos, no seu discurso de posse, ele já inicia com a crítica ao modelo neoliberal, né? Apesar, como dito anteriormente, que ele também fez articulações com demandas neoliberais. Mas aí ele inicia, assim, o seu governo, com seu discurso de posse, fazendo a crítica ao modelo neoliberal, sustentado principalmente pelo governo FHC, né, o governo anterior. E aí ele vai falar assim, sobre como que esse modelo, ao invés de gerar crescimento, produziu somente estagnação, desemprego e fome. E aí é nesse sentido que ele aponta que a demanda da fome deve se transformar em uma grande demanda, uma grande causa nacional, que deveria ser de todos, sem distinção de classe, partido ou ideologia. E aí, nesse sentido, ele vai falar sobre como que
quando o povo brasileiro o elegeu, os cidadãos brasileiros acabaram escolhendo mudar diante do fracasso dessa cultura do individualismo, que essa crítica voltada ao modelo neoliberal sustentado pelo governo da FHC, onde ele aponta que é uma cultura de individualismo, de ameaças à soberania nacional, da precariedade da segurança pública, impasse econômico, social e moral do país. E aí é nesse sentido que, assim que ele começa o seu governo, no seu discurso de posse, ele vai fazer essa crítica ao modelo neoliberal e, juntamente, já vai falar sobre como que o seu governo vai ter, pelo menos no primeiro mandato, né, esse foi um discurso da eleição de 2002, como que seu governo vai ter como objetivo sanar a fome. Ele vai falar até no seu discurso que se no final do seu mandato todo brasileiro tiver um prato de comida, as 3 refeições do dia, ele vai ter cumprido com o seu objetivo, não só do governo, mas como seu objetivo de vida. Então, é nesse sentido que ele vai tomar o combate à fome como sua demanda principal. E, assim que ele inicia o governo, ele faz também, lança o programa Fome Zero, que depois de um tempo acabou não se mantendo, né? A gente sabe que acabou durante pouquíssimo tempo, mas logo em seguida ele já inicia também o programa Bolsa Família. Mas é nesse sentido que, assim que ele chega ao poder, ele já vai fazendo, criando políticas públicas para, com a intenção de diminuir a fome no Brasil, assim, como seu objetivo principal, não só do político, como político, né, no seu mandato, mas também o seu objetivo de vida. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também, porque como é que se constrói a cadeia de equivalência, né? A cadeia de equivalência ela vai se construir por demandas que não foram satisfeitas na ordem social. Então, tem a demanda por saneamento básico, que não foi satisfeita, não foi atendida no município, por exemplo, né? Tem a demanda por iluminação pública, e essas demandas elas não são satisfeitas, então elas se articulam em fronteira àquele que impede elas de serem satisfeitas, né? E o Lula ele foi construindo uma grande cadeia de equivalência, né? E dentro dessa cadeia de equivalência que ele construiu, ele foi colocando demanda de todo tipo, atendendo demandas, né? Recebendo demandas. Então, desde as demandas que ele traz lá da construção do PT, né? Do Lula sindicalista, combativo, um discurso muito social, e aí ele vai se deslocando desse lugar que dos partidos de esquerda para o centro, e aí ele vai se tornando aquele Lulinha paz e amor que vai aparecendo nos jornais, mais calmo e dialogando com os diversos setores, né? Inclusive, diálogo firmado nas eleições de 2002, com o seu vice José de Alencar, né? Que era do Partido Liberal. E aí ele vai construindo esse consenso, né? Esse consenso de centro, que se é bom ou ruim, aí fica da interpretação de cada leitor, de cada pessoa, mas que é uma estratégia para ele conseguir alcançar determinados objetivos no governo dele. Então, esse consenso de centro, ele utilizou, né, inclusive as demandas neoliberais, algumas demandas, né, de investir no setor privado, ele faz isso, mas no discurso dele aparece como ele está fazendo isso na perspectiva de que vou investir no setor privado e o setor privado vai gerar emprego. E aí, enfim, no diálogo, no discurso do Lula, ele vai trazendo essas demandas dessa forma. E aí, enfim, é uma estratégia que ele traz, esse consenso de centro, para poder atender algumas demandas. As próximas perguntas, vamos ver se eu lembro. Sobre a saúde, pensar a saúde mental. Com esse discurso com essa estratégia analítica do nós e eles, né? Eu acho que em qualquer demanda que a gente trouxer, partindo da teoria do Laclau, vai ter essa perspectiva do nós e ele, da demanda, né? E do que impede a demanda de ser satisfeita. Eu acho que no debate da saúde mental, não vai ser diferente
pensar essa questão no sentido de pensar uma política pública que atende essa demanda. Então, se tem a política pública, se não tem, porque ela está sucateada, então a gente tem que pensar as forças que impedem essa política pública de ser atendida, de ser satisfeita no interior da ordem social, né? Principalmente pensando que na teoria do Laclau, essa questão do nós e ele é construída sempre porque para Laclau nada existe a priori, não existe um fundamento último, assim, não tem, uma coisa só vai existir na negação da outra. Então, é nesse sentido, assim, que para pensar políticas públicas para a saúde mental ou qualquer política que seja, é necessário fazer essa análise para pensar quais são as forças que impedem que essas políticas sejam satisfeitas, que essas demandas sejam satisfeitas. É sempre pensando numa fronteira, nós e eles, que é possível identificar a partir de uma análise do discurso. Pensando na pergunta do Alan, sobre os governos, sempre esses consensos de centro, né, desencadearem aí governos mais autoritários. É uma possibilidade que a gente coloca na nossa pesquisa, né, de que esse consenso de centro, ele possibilitou a nova construção de uma cadeia, de um nós, de um povo que não se sentia representado pela cadeia alternativa que o Lula construiu, que trazia as demandas tradicionais e demandas de partidos de direita, como o PSDB, como o Democratas, né? E aí, enfim, a nossa hipótese é que se construiu essa cadeia que não se sentia representada por esses dois partidos, que protagonizaram as eleições, acho que desde antes de 2002, PT e PSDB vinham disputando as eleições presidenciais, em que as maiores disputas eram entre os dois partidos, né? É uma oposição histórica do PT e do PSDB. E aí vai se criando essa nova cadeia alternativa, essa nova construção de um povo que não se sente representado por nenhum desses dois partidos. E aí a gente aponta para essa possibilidade. E aí, a Milena quer falar. Pode falar, Milena. E aí, pensando, a gente analisou primeiro, como o Tamires contou na apresentação, né? A gente fez uma análise sobre o FHC, Michel Temer. Essa pesquisa de agora a gente fez analisando o discurso do Lula. E com pesquisa futura, que é uma pesquisa que a gente está começando a construir agora, que tem o objetivo de analisar tanto o governo Dilma como o primeiro ano do governo Bolsonaro. Exatamente para a gente conseguir pensar como é que foi construída essas cadeias de essa nova hegemonia, né? Assim, que foi construída. Então, a gente está buscando entender os discursos, as construções discursivas, né, de horizonte político de sociedade dos políticos brasileiros, dos presidenciáveis. E aí a gente foi lá na primeira etapa da pesquisa com o FHC e com o Temer, que foi anterior e posterior aos governos petistas. Na pesquisa passada, que é a pesquisa que resultou nesse trabalho aqui, a gente pesquisou as construções discursivas do Lula, né, em torno dos governos de 2002, 2006, 2000, e das eleições de 2010 também, na eleição da Dilma. E agora, nesse projeto, no atual projeto, na nossa atual pesquisa, pesquisa de iniciação científica, a gente está pesquisando as construções discursivas da Dilma, eleições de 2010, manifestações de junho de 2013, eleições de 2014, golpe de 2016. E Bolsonaro, as eleições de 2018, né, com o governo Bolsonaro, e o primeiro ano de governo Bolsonaro. É a nossa atual pesquisa. E a pergunta do Gervásio foi sobre se a democracia era a melhor alternativa, não lembro. Foi, né? O Laclau, ele vai trabalhar com a expansão da democracia, né? A democracia radical e plural, e pensar a expansão da democracia. E aí, essa expansão da democracia é que mais e mais demandas no interior da ordem social elas sejam satisfeitas
e na construção de um povo. Só que como não há nada que determine o social, a sociedade, porque a sociedade está sempre em disputa, a sociedade ela se constrói discursivamente, a realidade se constrói discursivamente, então não há nada que garante que um sistema ele vai ficar e vai permanecer. E aí a gente sempre usa uma metáfora que a democracia ela está na UTI e a gente tem que ficar ali tentando salvar a democracia o tempo todo, porque não há nada que garante que a democracia ela vai permanecer. Mas que é uma alternativa e é uma alternativa de disputas, né, pela ordem social. Fecharam, pessoal? Beleza. Eu vi que o Jefferson, que ia apresentar, acabou de entrar. Ah, sim, boa tarde. Desculpa, eu estava vindo do trabalho, cheguei correndo em casa agora, Gervásio, tá bom? Desculpa. Porque o trânsito aqui no Rio hoje está infernal. Tá. Muita chuva. Beleza, Jefferson. A questão é assim, eu não quero decidir nada assim sozinho, mas o Jefferson chegou agora, Jefferson, a gente já apresentou os trabalhos, estamos na parte dos debates, que a gente apresentou primeiro para debater todos depois, né? E aí os debates estão bem acalorados aqui, tá bem legal. E aí eu queria consultar assim o que a gente faz nesse caso, se o Jefferson apresenta. Fica a critério de vocês, fica a critério de vocês. Eu trabalho das meninas, eu cheguei agora no finalzinho delas também. Eu estava participando bem aqui. Eu prefiro, assim, como já cheguei, desculpe de novo, muito atrasado, né? E minha internet também hoje, cara, tudo oscilou, tudo. Parece que o mundo desabou aqui. Aí agora que eu comecei a acertar alguma coisa de internet aqui. Eu até prefiro que de repente eu caio de novo. Mas se sobrar um espacinho, eu volto, sem problema, eu vou continuar participando, se me permitir, é claro, vou participar das discussões. Eu estou lendo algumas coisas aqui, já que está sendo apresentada também das linhas de trabalho. Eu pergunto isso que a gente tem 12 minutos, né? 4 horas tem que encerrar aqui, porque começa a outra mesa com o Thomas Till. E aí... Eu acho que em 5 minutos eu consigo fazer uma explanação do meu trabalho. Pô, se você conseguir em 5 minutos, e aí... Consigo sim, Marco, são 3h49, 3h55 eu termino. Eu tenho pergunta aqui engatilhada para o Bruno, para você, e aí para o Péricles, enfim. Mas se não der também, fica por então, se você quiser também fazer as perguntas, e a partir das perguntas eu posso ir explanando alguma coisa, fica a seu critério. Eu acho não, manda bronca aí. Vê se você consegue apresentar em 5 minutos, aí a gente tem mais 5 minutos para conversar. Tudo bem então. Então vamos lá, vou começar logo para não perder tempo. Estou vendo a apuração aqui dos Estados Unidos e hoje um dia confuso para todos nós, de muita torcida, mesmo que não adiante muita coisa, mas a gente está na expectativa, né? Espero alguma coisa. Bom, eu sou o Jefferson, sou professor de História, minha formação é História, sou aluno do mestrado, prof. História, aprovado no doutorado em Arqueologia também no Museu Nacional, sou funcionário da UFRJ também, do Museu Nacional, né? Fiz um trabalho acerca do governo Bolsonaro e essa divisão do Brasil, esse radicalismo que tomou conta, os chamados bolsomínios e esquerdopatas, maconheiros, gaysistas, todo tipo de definição que parte de ambos os lados, e fiz uma comparação ao período da Alemanha pré-nazista, deixando claro que não estou classificando o governo Bolsonaro como nazista ainda, mas fiz uma associação do governo dele com o gabinete do Dr. Caligari, o filme e o Robert Weinberg. A ideia é quem é Cesare, né? O personagem, que é fruto da imaginação de Alan, que é um neurótico que está num hospício, que imagina Caligari um ser nefasto, que maltrata os pacientes, mas que, na verdade, o Caligari é uma pessoa boa, que cuida muito bem dos pacientes, mas que no imaginário do Cesare, do Alan, ele é uma pessoa extremamente ruim. E foi a partir dessa comparação da Alemanha pré-nazista com o Caligari, o próprio livro de Sigmund Krakauer, Siegfried Krakauer, que é de Caligari a Hitler,
eu comecei a pensar assim, cara, o que tem de similaridade entre o Brasil de hoje e a Alemanha pré-nazista, Caligari, o gabinete, Cesare, Alan, como é que a gente pode juntar tudo isso? E aí eu comecei a escrever e eu fui buscar assim, a origem disso. Minha ideia é a origem. Eu não estou nem preocupado com a cura do problema ainda. Né? Minha ideia é buscar a origem. Como é que isso tudo surgiu? Por que essa divisão, esse radicalismo de ambas as partes? E aí eu peguei ontem uma citação da Djamila, que ela fala uma coisa assim interessante sobre, até ela fala, eu estou trabalhando com negacionismo também, né? Que eles partem do princípio da negação, pois se nega a existência, não há por que reparar e se fundamenta na meritocracia, pois o que existe é o mérito, a luta pela vitória. O Brasil, em determinada parte, até voltando um pouquinho ao trabalho das meninas, né, que eu estava vendo aqui, o governo Lula, ele permitiu essa configuração gigantesca de tribos, vamos chamar de tribos, de grupos diferentes. Mas no seio daquele monte de grupos diferentes, havia um grupo que não tinha nada. E esse grupo ligado ao neopentecostal, às igrejas neopentecostais, esse radicalismo que não aceita a diversidade, a pluralidade, a alteridade, é que começa a se identificar com o discurso da extrema-direita no Brasil. Ainda não na figura do Bolsonaro, até porque não havia essa figura. Essa figura começa a surgir mesmo em 2011, um grupo, numa organização de um evento no Orkut, ainda final de Orkut, já caminhando para Facebook, um grupo de extrema-direita em São Paulo, em apoio ao deputado Jair Bolsonaro, e eles lá começam a destilar o que eles queriam para o país, que era um país contra negros, contra homossexuais, contra nordestinos, enfim, de um país de uma elite branca que lembrava muito as ideologias, né, neonazistas de hoje e de outrora. E, partindo dessa ideia, eu comecei a buscar quem são essas pessoas. Elas são saudosistas de um passado que elas inventaram, o passado da ditadura, que elas se negam, o governo civil-militar. São saudosistas, são geralmente a partir de 45, 40 até 60 anos, e elas se identificaram entre elas. Elas acharam, como o Trotter fala, aquele comportamento gregário, né, como um bando, eles se juntaram e ali eles começaram a se identificar. Um igual ao outro. Eles passaram a se tornar parte de algo. Muitas das vezes a gente vê assim, como é que a gente consegue como é que Bolsonaro deu vazão a tanta coisa ruim? Não, essa coisa ruim, vamos chamar de ruim entre aspas, ela sempre existiu. Ela só agora oportunizou. Ela abriu espaço, ela conseguiu espaço e deu vazão. Né? E essa vazão, ela vem com tudo. E se você for opositor, você é taxado de tudo quanto é ruim, porque você não se enquadrou naquele modelo. E esse sistema de massa que caminha junto, né, que vai com o líder, que tem que estar ali alimentando constantemente. A própria eleição dos Estados Unidos mostra hoje. Hoje ele nega o Trump. Hoje ele diz, Trump não é a pessoa mais importante dos Estados Unidos para nós. Até anteontem era. Hoje já não é mais. Então ele está sempre alimentando a massa, porque ele sabe, a partir do momento, a partir do momento que essa massa se diluir, ele perde o controle. Era isso que eu queria falar, tá bom, Jean? Obrigado pela oportunidade. Beleza, não foi nada. E aí, galera, mais questões? Obrigado pela exposição, Jefferson. Assim, me dispõe. Eu que agradeço pela oportunidade dos 5 minutos longos. Então, eu tenho uma pergunta aqui para o Bruno, e aí já vou disparar algumas aqui, se não der, fica só de provocação mesmo. Fiz algumas perguntas provocativas aí. Na verdade, eu queria que o Bruno falasse um pouco mais sobre o objetivo dele, né? Isso que ele traz no trabalho, o que motiva a gente a se envolver em investir no jogo social. Né? E aí isso me saltou aos olhos, assim, porque eu fico meio assim, se a gente é motivado a investir, se envolver nesse jogo social, ou se a gente é obrigado a fazer isso, né? Porque, assim, qual seria a outra possibilidade? Que não envolver e investir nesse jogo da sociedade capitalista atual que a gente tem hoje. Né? E aí eu pergunto isso porque me parece assim que o Bourdieu traz enquanto capitais cultural e simbólico, né, estão referenciados dentro de uma microestrutura, né?
E aí, raramente, assim, ou quase nunca, né, isso supera, assim, o capital econômico. Não sei se ficou claro, porque, assim, na minha rasa compreensão do Bourdieu, né, me parece que ele tenta realizar aqui uma equivalência dos capitais, né, capital simbólico com capital econômico, né, mas me parece que o capital econômico é o condicionante dos outros capitais, né, porque quando a gente olha para a complexidade da realidade social, aqueles que não têm capital econômico, eles estão, e na maioria das vezes permanecem, né, à margem dos outros capitais culturais simbólicos, né? E aí, eu não sei se dá. E aí, assim, aí eu me pergunto, né, assim, qual que é a motivação para uma mulher trans, preta, pobre, favelada se envolver e investir na sociedade do capital, né? E assim, eu não sei se ficou claro, assim, os questionamentos que eu trouxe, mais nesse sentido do abandono da microestrutura pelo Bourdieu, assim, da macroestrutura, né, e ênfase na microestrutura. Eu posso responder já, Gervásio, porque às 16 eu vou precisar sair. Assim, posso, gente, ou não? Aí fica a critério aí do grupo. Tá. Democracia radical aqui. Acho que sim, né? Já que tá bem perto. Manda bronca aí. Não, e é interessante, o Jefferson apresentou, eu teria um monte de coisa para perguntar aqui, mas agora a coisa. Não tem como levar esse grupo adiante depois, não, porque, nossa, é tanta coisa agora que eu queria falar. Mas, enfim, eu vou tentar ser sucinto aqui, então, tá? Se vocês, né, permitirem. Acho que, de fato, a problematização do trabalho vai justamente nesse caminho, sabe, Gervásio, que é entender, né? A gente escolhe ou a gente é compelido a jogar, né? A estar nesse jogo. E aí a grande questão é justamente essa, assim, né? Quais são os conceitos, quais são os autores que o Bourdieu vai trabalhar, justamente para tentar entender por que a gente se lança, por que a gente tem interesse em jogar, em participar do jogo, em ser reconhecido, em dominar e etc. Né? Então, não é tão simples assim, até mesmo porque no começo da teoria ele utilizava o conceito de interesse, o que dá essa impressão, entende? Dá a impressão de que apenas isso, basta você se interessar pelo capital, por exemplo, né, ou em ser reconhecido, que daí está dentro do capital simbólico, que necessariamente, então, você vai jogar o jogo, vai tentar ascender em termos de capital, dentro desses campos e etc. Depois ele começa a trabalhar, que é justamente o que me interessa, assim, que é com essa ideia de illusio. Illusio, se for traduzido do latim, ele traz do in ludus, que é estar em jogo, né? No qual ele vai trabalhar, acho que com vários conceitos aí da antropologia, principalmente, né? Ele trabalhava com etimologia no começo, com etnografia, desculpa. E aí ele pensando justamente assim, o que é a crença, né? O que está dentro desses dispositivos psicológicos que faz com que muitas vezes a gente crie fobias, etc., porque a gente não consegue jogar o jogo, né? E aí a grande questão é justamente essa. A minha problematização é dizer assim, puxa, boa parte da sociologia clássica lá do Marx, Durkheim, Weber, e depois tendo o Bourdieu acho, como principal porta-voz disso do contexto social brasileiro, né, Florestan, o Gilberto Freire, etc. Então, às vezes eu sinto um pouco assim, entende? A gente vai criando um conhecimento na psicologia, né, muitas vezes não dando atenção para áreas que são correlativas, né, e que podem contribuir bastante, assim, principalmente para que a gente possa fundamentar algumas problematizações da própria psicologia, né? Então, e a segunda parte, né, como você disse, assim, é isso, essa questão do jogo é por aí que eu estou avançando, assim, e de fato, né, há uma pressão para que a gente jogue, é quase como se a gente não pudesse ter esse fator de escolha, né,
No entanto, o avançar nesse jogo requer o que o Bourdieu chamou também, e aí vai dentro da teoria freudiana, de libido, né? Tem que ter uma certa libido, né, para permanecer nesse jogo, entende? Para permanecer galgando mais capital, seja ele simbólico, econômico, cultural e etc., né? Claro que daí libido ele está falando mais do Lévi-Strauss lá, né? Mas dá para fazer sim uma relação com a libido freudiana, assim. Em relação ao capital econômico, nossa, perfeito, Gervásio. Eu acho que é justamente isso, assim, entende? Há a possibilidade de uma dominação através do capital simbólico, há uma possibilidade de dominação através do capital cultural. No entanto, ele é sempre atravessado, se não subordinado, pelo capital econômico. Então, o principal exemplo é o campo escolástico, né, que o Bourdieu diz, dizendo o seguinte, assim, bom, na universidade existem aqueles que são mais reconhecidos, aqueles que são menos reconhecidos. No entanto, para você ter uma trajetória para chegar a ser reconhecido nesse meio escolástico, né, é necessário que de alguma forma você tenha despendido algum capital em capital econômico, né? Então ele sempre provocava muito Sartre. É muito legal ler o último livro do Bourdieu, que é o Esboço de Autoanálise, porque você vê que o tempo inteiro ele está batendo no Sartre, justamente porque o Sartre era aquele intelectual, né, segundo as palavras dele, era aquele intelectual arquetípico mesmo, entende? Ele namorava alguém que também era intelectual, ele era de família de intelectuais, e ele era tão bem sucedido economicamente que ele nem precisou ir dar aula na universidade, né? Ao contrário do Bourdieu, que veio de família camponesa, enfim, o pai dele era funcionário público dos Correios da França e tal. Então, é justamente isso. Ele diz assim, bom, é possível sim você angariar capital cultural, simbólico, e isso permitir essa dominação. O cachorrinho resolveu latir agora, meu alarme aqui, dizendo que já são 16 horas. Mas é isso, ele é sempre atravessado pelo capital econômico. E aí, para o Bourdieu, a ideia de macroestrutura está justamente ligado a isso. Sim, existe uma economia política, uma macroeconomia, então de forma alguma ele vai contra o Marx, não é isso, mas abaixo disso a gente precisa entender também o que acontece especificamente em cada um dos microcosmos, né? Muitas vezes eles têm disposições muito diferentes, né, que não são necessariamente pautados, vinculados pelo capital econômico. Inclusive o Jefferson falou, acho que da Djamila, acho que é a Djamila Ribeiro, e ela tem um livro, né, O Lugar de Fala, que é muito interessante. Assim, eu acho que o que o Bourdieu está dizendo é justamente isso, entende? O que é esse lugar de fala? É necessariamente de quem é mais rico? Não, né? Muitas vezes é alguém que conseguiu angariar mais o que ele vai chamar também de poder simbólico, e alguém que consegue impor também o que ele chamou de violência simbólica, né, para impor ali o seu caráter de dominação. Inclusive ele vai falar de linguagem própria, né, justamente disso, assim, entende? Tem falas que são mais bem acatadas, não pela fala em si, mas por quem fala, né? Acho que isso é um exemplo importante de capital. Gente, desculpa, eu posso ir, Gervásio? Desculpa também ter que... Beleza. Também aqui já deu, já até começou outra atividade. Tá, beleza, gente, obrigado, Bruno. Muito bom estar com vocês, valeu, abração a todos. Tchau. Até mais, Então, tchau, pessoal, a gente, enfim, não deu para perguntar e debater com todo mundo, e aí eu acho que a gente precisa encerrar, porque a outra atividade já começou. Eu achei super válida a ideia do Bruno. Vamos levar esse grupo, alguém printa, chama no privado e vamos fazer um encontro semanal, mensal. Gratidão, muito obrigada, eu adorei. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado. A Cristiana gente, dá um tchau, print tchau. aí, marca todo mundo no Instagram Pode e a gente adiciona. Pode contar comigo também, dessa vez não chegaria atrasado. Beleza. Tá bom. Tchau, pessoal. gente. Foi ótimo. Até a Tchau, foi um próxima. prazer também.